Olá, tudo bem, né? Olha eu aqui de novo, professor Fabiano Pereira, para mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado, que é aquele curso completaço para te ajudar a gabaritar todas as questões de direito administrativo nas suas provas de concurso. E se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, é novo por aqui, clica aí agora, viu? Se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Além disso, dê logo o seu joinha no vídeo, porque quanto mais joinha, quanto mais likes, sinal de que você está gostando do conteúdo, e o YouTube acaba disponibilizando mais vídeos para você de forma automática. Então ativa logo o sininho também, viu? Porque ativar o sininho também é muito importante. A partir desse momento, nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos princípios da administração pública brasileira. Nós já tivemos uma outra aula em que nós abordamos aqui os princípios básicos da administração pública brasileira. E agora nós vamos abordar os chamados princípios implícitos ou princípios reconhecidos da administração pública brasileira. Deixa eu explicar isso com mais detalhes. Princípio básico ou princípio expresso é aquele que está previsto com todas as letras ali no texto da Constituição. Quando você vai lá no caput do artigo 37 da Constituição, por exemplo, está escrito lá: a administração pública deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está escrito com todas as letras, cara. Isso é princípio expresso. Só que tem outros princípios que não estão escritos com todas as letras no texto da Constituição. Em nenhum lugar da Constituição está escrito assim: a administração pública brasileira tem que respeitar o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, tem que respeitar o princípio da tutela, o princípio da autotutela. Não tem isso, não tem. Nenhum lugar da Constituição. Só que o entendimento hoje da jurisprudência, da doutrina, é que a administração tem que respeitar esses princípios. E eles são tão importantes quanto os princípios que estão escritos de forma expressa. Então eles são igualmente importantes. Não dá para deixar de respeitar esses princípios. Então, a partir deste momento, nós vamos falar sobre os princípios implícitos. Não estão escritos lá com todas as letras do texto da Constituição, mas têm que ser respeitados. Bem, inicialmente, vamos falar sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vamos lá. Gente, qual é a diferença básica entre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade? É o seguinte: o princípio da razoabilidade também é chamado de princípio do bom senso. Princípio do bom senso. O que é isso? Princípio do bom senso. Olha, quando eu falo bom senso, nós estamos referindo ao que o homem médio entende como sendo comum. Bom senso é aquilo que é comum, cara, aquilo que está na média, é aquilo que qualquer um entende, qualquer um consegue compreender, qualquer um sabe interpretar. Isso é o bom senso. Isso é o bom senso. Princípio da razoabilidade, princípio do bom senso. Tá bem? Então, olha só. Vamos supor que em um determinado momento, seja aprovado um projeto de lei e nesse projeto de lei esteja escrito que os servidores do Poder Judiciário Eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral, em ano de eleição, eles vão ter direito a 2 períodos de 30 dias de férias. Porque em período de eleição é muito puxado, né? Então, ou melhor, durante o período de eleições eles vão trabalhar pesado, mas aí no ano seguinte eles têm 2 períodos de férias, 2 meses de férias. Não vão ser só 30 dias não, 60 dias de férias. Gente, esse projeto de lei pode até ter uma certa justificativa. Né? Porque em ano de eleição o servidor da Justiça Eleitoral trabalha demais, porque tem eleição, os caras ficam... No dia da eleição, o cara fica quase 24 horas no cartório eleitoral trabalhando, acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, chega em casa meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, aquele desespero todo, então eles têm que ter essas férias. Olha, talvez tenha até uma boa justificativa. Entretanto, fere o bom senso, cara. Fere a razoabilidade. Mesmo porque esses servidores são recompensados por isso. Durante o período das eleições, eles recebem horas extraordinárias de trabalho, né? Ah, o cara recebe hora extra? Recebe.
recebem dinheiro em banco de horas. Então eles são recompensados por isso. Então os caras não ficam ali de boinha, né? Só vendo as coisas acontecerem ali, não são recompensados por trabalhando assim com escravo. Não, tem recompensa. Então percebe que esse projeto de lei fere o bom senso? Esse projeto de lei fere a razoabilidade? Professor, e por tabela iria fere até a moralidade. Fere até a moralidade. Por tabela também fere a moralidade administrativa. Então fere o bom senso. Então esse é o princípio da razoabilidade. É quando a gente tem algum ato ou alguma lei que fere o bom senso, cara. Assim, você bate o olho e fala, não estou acreditando nisso. É mais ou menos por aí, né? Esse é o princípio da razoabilidade. Então todos os atos praticados pela administração pública, eles têm que ser pautados na razoabilidade. Têm que ser pautados no bom senso. E por outro lado, nós temos o princípio da proporcionalidade. O que é que diz esse princípio da proporcionalidade? Qual é a determinação que ele impõe à administração pública? Bem, o princípio da proporcionalidade determina que os atos, as condutas que a administração pública for praticar, elas têm que ser proporcionais aos fins que se quer alcançar. Por isso que o princípio da proporcionalidade também é conhecido como princípio da proibição de excessos. Princípio da proibição de excessos. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma lei determina o seguinte. Quando o servidor da área de fiscalização estiver num estabelecimento fazendo fiscalização e se deparar com algum produto vencido, ele pode aplicar as seguintes sanções. 2 pontos. Advertência, multa e interdição do estabelecimento. Beleza. Aí Doquinha, no belo momento, foi lá fazer uma inspeção na farmácia, chegou lá, inspecionou 10 mil medicamentos, encontrou uma cartela de aspirina vencida. Uma cartela de aspirina, remédio dor de cabeça, né? Uma cartela de Novalgina vencida. Pronto. Essa cartela de Novalgina venceu no mês de março, suponhando nós estejamos no mês de maio, e estava lá junto com as outras para ser vendida. Gente, essa é uma atividade ilegal? Esse ato é ilegal? Essa conduta é ilegal. Não pode vender produto vencido. Você está doido, de jeito nenhum. Cara, só que o servidor público inspecionou 15 mil, 10 mil medicamentos. Achou uma cartelinha que custa às vezes R$3, R$2. Aí tem 3 sanções que ele pode aplicar. Advertência, multa, de quantos mil reais e interdição do estabelecimento. Aí ele vai lá, o quê? Produto vencido? Interdição do estabelecimento. Cara, qual é a finalidade dessa sanção que você quer aplicar? A finalidade é deixar bem claro que isso não pode voltar a acontecer. Porque se isso voltar a acontecer, pode causar danos à saúde pública, pode ter prejuízo assim assado. Essa finalidade para que a empresa não volte a fazer isso. Cara, mas se você interditar o estabelecimento, a empresa vai ficar fechada, vai ter prejuízo, tem que mandar a gente embora, empregado, vai ter que demitir empregado. Não faz sentido. Se é por causa de uma aspirinazinha, vai lá e aplica uma advertência. E fala com ela, próxima vez já vai ser multa. Pronto. Agora, inspecionamos 10 mil medicamentos, 3 mil medicamentos vencidos, 2 mil vencidos. É outra história. Aí talvez, cara, não seja nem multa mais. Aí já é interdição do estabelecimento mesmo. Aí é muito grave. Tá entendendo? Então, às vezes, se o agente público aplicar essa interdição, o proprietário da farmácia vai entrar com uma ação judicial falando com o juiz. Juiz, estou aqui para requerer a anulação dessa interdição porque ela é ilegal, porque ela viola o princípio da razoabilidade. O juiz vai dizer, cara, você tem razão. Não faz sentido interditar o seu estabelecimento por causa de uma aspirina vencida. Se tinha outras sanções mais leves que poderiam ser aplicadas com a mesma finalidade. Não faz sentido. Tá vendo? Então esse é o princípio da proporcionalidade. Então se proíbe o quê? Proíbe os excessos a serem praticados pelos servidores públicos. Então os meios têm que estar diretamente relacionados aos fins que se quer alcançar. O meio é a sanção que vai ser aplicada. Tem que ser proporcional ao fim que se quer alcançar. Cuidado na hora da prova, porque existem algumas bancas
que consideram o princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade como sinônimas. Essas expressões sinônimas, tá bom? Algumas provas cobram razoabilidade como sinônimo de bom senso e proporcionalidade como proibição de excesso. Outras provas cobram, assim, o princípio que diz que a administração pública tem que atuar respeitando a proporcionalidade entre as sanções e os fins é o princípio da razoabilidade. Cara, tem banco que considera isso correto. Então, muito cuidado para não cair em pegadinha. É assim que funciona. Porque se a banca considera a palavrinha proporcionalidade relacionada à razoabilidade, é porque a banca está entendendo que razoabilidade e proporcionalidade é a mesma coisa. Mas tem algumas bancas que não consideram a mesma coisa. Então você vai ter que avaliar caso a caso para saber efetivamente onde é que você vai entrar aqui, onde é que você vai responder essas questões, tá bom? E cuidado, se a banca fosse aprofundar no princípio da proporcionalidade, você tem que entender que esse princípio ele tem um tríplice fundamento. Ou seja, para que um ato seja considerado realmente proporcional, primeiro, esse ato tem que ser adequado, ok? O ato tem que ser adequado. Ou seja, nós tínhamos 3 atos a serem praticados. Advertência, tínhamos a multa e a interdição. Aplicaram a interdição. E aí? A interdição realmente é adequada? Não, acho que não é adequada não. O adequado ali seria talvez a advertência e não a interdição. Então pronto, então o ato já não é proporcional. Tá vendo? Ele é desproporcional. Agora, o que mais? A interdição é necessária? Não, cara, eu não vejo como necessária. Vai ficar interditado em uma semana, depois vai reabrir e pronto. Eu não vejo como necessária. A multa resolve. Pronto. Então, se aplicar a interdição, esse ato é desproporcional. E aí, tem que se respeitar ainda a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, esse meio que foi adotado, que é a interdição, é proporcional ao fim que se quer alcançar, que é impedir que o proprietário realmente volte a praticar essa infração? Ah, talvez não, está excessivo demais. Vai causar prejuízo para um tanto de gente, foi desproporcional. Então pronto. Esses são os fundamentos do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade. Tá bem? Um outro princípio que despenca em prova de concurso é o princípio da autotutela. Pense num princípio que cai em prova. É esse princípio da autotutela. Gente, esse princípio da autotutela, ele está previsto onde? Na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. E a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte, ó. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Vamos lá. Primeira coisa aqui que você precisa saber é a distinção entre anulação e revogação. Quando nós formos estudar atos administrativos, nós vamos aprofundar nisso aqui, lá em ato administrativo, tá bom? Mas deixa eu te explicar aqui. Gente, é o seguinte. Princípio da autotutela. Tutela aqui é no sentido de fiscalização. Fiscalização. Então, se eu sou tutor de alguém, é porque eu sou responsável pela fiscalização de alguém. Tá vendo? Eu sou responsável pela fiscalização de alguém. Quando a gente fala autotutela, é a própria administração pública se fiscalizando. Autofiscalização, autotutela. Então pode ser que em determinado momento a administração pública divulgue um edital de concurso. Pá! Edital de concurso publicado. E aí, foi publicado hoje de manhã, quando foi no final do dia, oh meu Deus do céu, o presidente do órgão acaba de verificar que não há vagas para pessoas com deficiência naquele concurso, apesar de ser por um cargo administrativo, trabalhar interno dentro do órgão. E aí? Esse edital é ilegal, porque a lei determina que tem que ter vaga reservada para pessoa com deficiência. Então a própria administração, ou seja, o próprio gestor,
Ele percebeu, não, o edital foi publicado sem vaga para posição da deficiência, vixe. Gente, vamos anular esse edital. Pronto. Por que anulou? Anulou porque é ilegal. Mas não foi o juiz que falou assim, esse edital é ilegal, determina a anulação. Não, não foi o juiz. Foi a própria administração porque percebeu o erro e anulou. Então essa palavrinha anulação, ela está intimamente relacionada com ilegalidade, gente. Essas palavrinhas andam de mãos dadas, são irmãs siamesas. Anulação e ilegalidade. São irmãs siamesas, elas andam de mãos dadas. Irmãs siamesas. Tá bem? Então, anulação, mãos dadas com ilegalidade. Anulação, ilegalidade. Ok. Agora veja só. Além de poder anular um ato administrativo que viola a lei, que é ilegal, a própria administração por fazer isso, ela pode simplesmente optar por revogar o ato. Então veja só. Quando eu uso a palavrinha revogação, entenda, o ato é legal. Ele foi editado em conformidade com a lei. Tudo certinho. Mas não é mais conveniente, não é mais oportuno para a administração manter esse ato. Não é mais conveniente, não é mais oportuno. Simples assim. Vou dar um exemplo. Doquinha é servidor da Polícia Rodoviária Federal. Aí Doquinha obteve uma licença de 1 ano para tratar de interesses particulares. A Lei 8.112/90 estabelece essa possibilidade. A PRF concedeu para ele uma licença de 1 ano para ficar em casa, fazendo outras coisas, mas sem receber, tá? 1 ano ficando em casa, fazendo outras coisas, mas sem receber. Licença para tratar de interesses particulares. Fechou. Só que, 3 meses depois, aconteceu uma tragédia envolvendo aí vários PRFs onde ele trabalhava. Tinha 5 PRF na patrulha e tal, foram assassinados. Enfim, precisa de novos PRFs para trabalhar lá. Cara, 3 meses depois, a licença era de 1 ano. Aí a própria PRF chegou e falou assim, olha, vamos revogar a sua licença. Mas é de 1 ano. Não interessa. Porque não é mais conveniente para a gente manter essa licença, não tem como. Não tem como, a gente precisa de alguém lá urgente para trabalhar. Não é mais oportuno, não é o melhor momento você usufruir dessa licença agora. Vamos deixar isso para depois. Pronto. Revogaram a licença. Ela tinha sido legal? Legal, cara, tudo certinho, conformidade com a lei. Só que o próprio servidor, quando solicita a licença, ele sabe que a licença pode ser revogada a qualquer momento. Ele sabe disso. Ele já fica sabendo. Então, revogação incide sobre um ato que é legal. Um ato que é editado em conformidade com a lei. A anulação já é em face de um ato que é ilegal. Essa é a principal diferença que você tem que entender entre anulação e revogação para responder as questões de prova. Isso cai, gente, mas não é pouco não. Isso cai é muito nas provas de concurso, tá? Isso despenca nas provas de concurso. Pois bem, olha só. Além de tudo isso, eu também quero que você entenda o seguinte. Sempre que nós estamos falando em anulação ou revogação, o devido processo legal, ele deve ser observado. Ou seja, tem que ser observado o contraditório, a ampla defesa. Antes de anular um ato administrativo, por exemplo, a administração pública tem que proporcionar ao destinatário o direito de defesa, o direito de se manifestar. Eu não concordo com a anulação da administração pública por causa disso, disso e disso. Ele vai colocar o posicionamento dele. Porque às vezes ele está até correto mesmo. A administração pública quer anular o ato, dando de besta, né? Só prejudicar o cara. Então, ele vai falar, não, esse ato não é ilegal, eu provo por que ele não é ilegal, é por causa disso, disso e disso e disso. O cara fala, ainda provou. Tá vendo? Provou que o ato não é ilegal. Por isso é que tem que ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Então esse é o tal do princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Aqui dentro, nós temos um outro princípio, gente, dentro de autotutela, que é o princípio da sindicabilidade. Esse princípio da sindicabilidade,
ele pode entrar aqui dentro de autotutela, dependendo do contexto, ele poderia entrar até dentro de segurança jurídica, dependendo do contexto, né? Mas o que significa esse princípio da sindicabilidade? Que tem caído muito em prova, né, recentemente, principalmente nas provas do CESP. Princípio da sindicabilidade é aquele que dispõe que todos os atos praticados pela administração pública, eles estão suscetíveis de controle por parte do Poder Judiciário. Todos os atos são suscetíveis de controle por parte do Poder Judiciário. Então veja, mesmo que a administração pública ela revogue um ato que ela praticou, ela anule um ato que ela mesma praticou, é possível que essa anulação ou essa revogação, por exemplo, sejam levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Aquele que foi prejudicado com a anulação ou prejudicado com a revogação podem levar esse ato ou esses atos ao conhecimento do Poder Judiciário. Simples assim. Simples assim. Tá bem? Então esse é o princípio da sindicabilidade, que é muito mais amplo que o princípio da autotutela. Nesse sentido, né, porque ele não engloba somente ali uma autofiscalização a ser feita pela administração pública. Ele vai além, dizendo que o Poder Judiciário é realmente o poder que tem essa possibilidade, essa prerrogativa de rever um ato em última instância, em última análise, sem possibilidade de recurso. É muito mais amplo. Tá bom? E cuidado para não confundir princípio da autotutela com o famoso princípio da tutela. Então, o princípio da autotutela é uma coisa, princípio da tutela é outra. O que é esse negócio aí de princípio da tutela? Eu não entendi. Gente, lembra que eu falei que a expressão tutela a gente vai usar aqui como fiscalização, como controle, por exemplo? Lembra que eu falei? Autotutela é autofiscalização, autocontrole, a própria administração pública, o próprio órgão, a própria entidade se fiscalizando, se controlando. Beleza. Princípio da tutela não tem o auto, então não é nada que o próprio órgão faz, que a própria entidade faz. Não é auto, tira o auto. Então o princípio da tutela nada mais é do que o princípio que justifica o controle e fiscalização da administração pública indireta pela administração pública direta. Então, quem compõe a administração pública direta? União, estados, municípios, Distrito Federal e os seus respectivos órgãos públicos. E quem é que integra a administração pública indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, em alguns casos consórcios públicos de direito público. Pronto. Então veja, o IBAMA é uma autarquia, está dentro da administração pública indireta. O Ministério do Meio Ambiente é um órgão público que está dentro da estrutura da União. E o Ministério do Meio Ambiente tem a prerrogativa de fiscalizar, de controlar os atos que são praticados pelo IBAMA. Então aqui, ó, eu vou ter o Ministério do Meio Ambiente e aqui o IBAMA, que é uma autarquia. Então, o Ministério do Meio Ambiente vai fiscalizar e controlar os atos que são praticados pelo IBAMA. Controlar e fiscalizar os atos que são praticados pelo IBAMA. Simples assim. Tá vendo? Então, nesse contexto geral, o que eu posso te dizer é que anote com todas as letras. Não há hierarquia. Não há hierarquia entre as entidades da administração pública indireta e as entidades da administração pública direta. Não há hierarquia. Não há relação de subordinação. O que há entre eles é apenas uma relação de vinculação. Subordinação, não. Apenas vinculação. Subordinação, não. Eu posso dizer que o IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas eu não posso dizer que o IBAMA é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, porque não existe hierarquia, não existe relação de subordinação. Tá bem? E aí, tá tranquilo?
Tá assimilando bem o conteúdo? Complicado, né? Não é nada, assunto bem tranquilo, assunto bem simples, né? Não precisa se preocupar, porque isso aí você vai chegar na hora da prova e vai gabaritar. E por falar em prova, você que está aí se preparando para concurso público, independentemente de qual seja, você sabe que eu tenho uma mentoria, cara, que eu faço um acompanhamento personalizado, um acompanhamento individual dos alunos? Não? Tem certeza? Olha só, aqui embaixo estou deixando um link na descrição do vídeo sobre a minha mentoria, tá? A mentoria Start 90. Como é que funciona a mentoria Start 90? Cara, a mentoria Start 90 é o seguinte, você está se preparando para o concurso X, então você vai se matricular na mentoria. A partir daí, você vai preencher para mim um formulário completaço sobre todo o seu histórico de concurseiro e eu vou te dar as orientações para você preencher. Eu vou ler esse formulário e aí eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. Ei, fulano, tô lendo aqui e tal, tô com uma dúvida assim, assim, assado e tal. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você estuda? Qual material que você tem? A gente vai conversar pelo WhatsApp ali durante alguns longos períodos, né? E aí, com base nessa troca de informações, eu vou te mandar o seu ciclo de estudos. Então, eu vou dizer exatamente qual é o material didático que você vai utilizar, quando é que você vai resolver questões, quando é que você vai fazer revisões, quando é que você vai se aprofundar no conteúdo, quando é que você faz simulados. E eu vou acompanhar, cara, os seus percentuais de acertos. Então eu vou ver lá, português, Doquinha tá com 89%. Tá bem, cara, porque a nossa meta é chegar nos 90% em 4 meses. Tá bem. Administrativo, 75%. O quê? Você não está estudando de administração? Não faça seu curso não. Então tá explicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou te passar algumas orientações para que você possa chegar em 4 meses aos 90% de acertos. Será? Será não. É assim que funciona. Então estou deixando o link embaixo, pode clicar para você se aprofundar um pouquinho mais, para você esclarecer suas dúvidas. E se ainda assim você clicou aqui, viu o link lá, viu todas as informações e ainda ficou com dúvida, entre em contato comigo. Entre em contato comigo, porque nós vamos parar e vamos conversar com mais detalhes. Eu vou te explicar como é que funciona. Cara, pode ter certeza de que essa mentoria vai ser a sua salvação. É o que você precisa para, num curto espaço de tempo, aumentar e muito o seu percentual de acertos. E conseguir excelentes classificações nos concursos públicos, como meus ex-alunos aí que foram aprovados em primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar, e pessoas que já são meus colegas de trabalho, inclusive no TRE, eu trabalho no TRE, né? Pessoas que passaram pela mentoria e hoje trabalham comigo na Justiça Eleitoral. Então, se você quer de uma vez por todas aprender a estudar de verdade e transformar a sua realidade diretamente comigo, tá? Você vai ter meu WhatsApp pessoal e a gente vai conversar, nós dois, pelo WhatsApp, que eu vou te acompanhar por ali. Tá bem? Só clicar aqui embaixo e tirar qualquer dúvida diretamente comigo. Além desses princípios que você já conheceu, eu quero que você também entenda o que diz o princípio da segurança jurídica. O que é isso, o princípio da segurança jurídica, professor? Vamos lá. Vou te apresentar aqui o que significa esse princípio da segurança jurídica. Veja bem. O princípio da segurança jurídica, de uma forma bem objetiva, ele diz o seguinte: os indivíduos, os cidadãos, eles têm que ter uma segurança no dia a dia. Eles não podem estar sujeitos a mudanças que aconteçam a todo e qualquer instante. Eles têm que ter previsibilidade para poderem organizar suas vidas. Por exemplo, suponhamos que Doquinha se aposentou. E aí veio uma nova lei dizendo: a partir de agora mudaram as regras e mesmo quem já está aposentado vai ter que voltar a trabalhar e trabalhar por mais 10 anos. Cara, isso não faz sentido. Por quê? Porque Doquinha já está aposentado, ele já tem direito adquirido à aposentadoria. Podem mudar as regras? Podem. Eles podem mudar as regras de aposentadoria, sem problemas. Mas não pode afetar o tal do Doquinha, que já está aposentado. Ele tem direito adquirido. O direito adquirido nada mais é do que uma consequência da segurança jurídica. Porque aposentei, graças a Deus, agora eu posso ficar tranquilo. É assim mesmo. Se tudo foi feito ali dentro da lei, pode ficar tranquilo. Você tem a segurança de que o governo vai chegar amanhã, venha cá, me dá a sua aposentadoria. Essa é a regra geral. Isso é segurança. Segurança do direito, segurança jurídica. E para fins de concurso, cara, o dispositivo que mais cai em prova é esse, que está no artigo 2º, inciso 13, da Lei 9784/99 e que diz o seguinte, veja só.
Dentro da administração pública brasileira, deve ser feita a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige, proibida a aplicação retroativa de uma nova interpretação. O que quer dizer isso? Gente, quer dizer o seguinte, vamos lá, vou te dar um exemplo muito claro aqui. Continua esse exemplo do INSS aí, esse exemplo previdenciário. Suponhamos que a lei diga o seguinte: para que alguém possa comprovar tempo de contribuição, tempo de trabalhador rural, porque para comprovar tempo de trabalho rural, cara, é uma coisa mais light, digamos assim, né? Não tem muita burocracia não, mas vamos lá. A lei falou o seguinte: para comprovar tempo de trabalho rural, o interessado ele tem que apresentar 3 documentos públicos dizendo que à época ele era trabalhador rural. Beleza. Aí o que essa pessoa fez? A pessoa estava com 50 e poucos anos, querendo aposentar, né? Quase 60, querendo aposentar, e queria computar também um tempo de aposentadoria rural. Beleza. Foi trabalhador rural, mas não tinha documento nenhum provando isso. Aí ela pegou uma certidão de nascimento do filho, o filho já tem 40 anos, 30 e tantos anos, e estava escrito assim, certidão original, estava escrito assim: profissão do pai, trabalhador rural. Isso quer dizer que há 30 e tantos anos, quando o pai foi no cartório, o tabelião perguntou para ele: qual é a profissão do senhor? Trabalhador rural. Pô, o cara não estava pensando na aposentadoria 30 e tantos anos depois, né? Ele não fraudou, porque ele era trabalhador rural mesmo, trabalhava na roça. Um documento, beleza. Segundo, certidão de casamento de 40 anos atrás. Aí tem lá, profissão da esposa, lavradora. Profissão do marido, trabalhador rural. Cara, documento de 40 anos, público. Então, 2. Um terceiro, ele não achou. Ele achou que era uma nota fiscal da época, que ele comprou alguns produtos lá atrás, nota fiscal da época, dizendo que ele era trabalhador rural. Né? E entregando, inclusive, na fazendinha que ele tinha, lá no sítio que ele tinha. Fazendinha não, né? Lá na casa dele na roça, vamos dizer, na casa dele na roça, pronto. Se for fazendinha, aí pode comprometer a situação da aposentadoria, né? Na casa dele na roça, comprando ali, entregando produtos agrícolas. Nota fiscal antiga, velho, ó, tava decompondo já. Mas tava lá, ó, entregar ao trabalhador rural fulano de tal. Beleza. E aí, cara, o INSS aceitou esses 3 documentos. Realmente, diante disso aqui, vamos aceitar. Beleza. Era a nota fiscal de uma loja lá de tantos anos atrás. Beleza, aceitou. Aí, a lei só falava o seguinte. Eu falei documento público? Falei, né? Não, a lei falava o seguinte: documento oficial. Não falou que é público, não, oficial. Então o INSS entendeu que esse documento essa nota fiscal era documento oficial. Pronto, entendeu. Só que aí, cara, essa era a interpretação do INSS, sei lá, no ano de 2010, por exemplo. Quando foi em 2015, o INSS mudou a interpretação. Detalhe, a lei não mudou nenhuma vírgula, que a lei é a mesma. Só que o INSS mudou a interpretação dele. A partir de agora, tem que ser documento lavrado em cartório para a gente aceitar. Não vou aceitar nenhum outro tipo de documento privado, documento público, não, é só documento de cartório. Cara, não mudou nada a lei. O que mudou foi a interpretação do INSS. Quando o Doquinha se aposentou, há 5 anos, ele juntou uma nota fiscal. Hoje o INSS aceita? Não aceita mais. O INSS mudou a interpretação. Tem que ser documento feito em cartório. E aí? E aí que eu te digo o seguinte: a situação de Doquinha, que já está aposentado, vai ser mudada? Não. Porque essa nova interpretação do INSS é de hoje para frente. Ela não pode retroagir. Ela não pode voltar no tempo para prejudicar o coitadinho que já está aposentado lá atrás. Não pode. Não pode retroagir. Ficou claro? Não vai retroagir. Não vai retroagir. Simples assim. Tá vendo? Então, o INSS, gente, a administração pública, pode mudar de ideia, pode mudar a sua interpretação sobre uma lei a qualquer momento, cara. Não tem problema. Pode mudar a interpretação sobre uma lei a qualquer momento. Mas essa nova interpretação não pode ser aplicada de forma retroativa, prejudicando alguém que já tem uma situação que se consolidou de acordo com a interpretação anterior. Fechou? Então esse é o princípio da segurança jurídica. Um outro princípio que eu quero que você conheça é o princípio da continuidade. O que quer dizer o princípio da continuidade? Bem, o princípio da continuidade, ele estabelece que a prestação de serviços públicos
pela administração pública tem que ser feita de forma contínua, sem interrupções desavisadas. Porque essas interrupções ou suspensões desavisadas, sem programação prévia, podem causar graves prejuízos aos usuários do serviço. Então, prestação contínua, prestação continuada, é isso que diz esse princípio. Vou te dar um exemplo. Suponhamos você que num determinado momento é proprietário de uma sorveteria e aí simplesmente caiu a luz na cidade. 3 dias sem luz. Se você não tiver um geradorzinho ali, mesmo que seja mínimo, o que vai acontecer? Acabou, filho. Olha o prejuízo que você vai ter. Por que prejuízo? Acabou a luz. Mas você também tinha que saber que poderia acabar a luz. Tudo bem, eu poderia saber que poderia acabar a luz. Tanto é que eu comprei um transformador. Mas o transformador dura apenas 24 horas. Foram 3 dias sem luz. Como assim 3 dias sem luz? Foi. Por quê? Porque essa empresa aí tinha que dar manutenção nos equipamentos, não avisou ninguém, decidiu de última hora, foi uma falha interna deles. Olha o prejuízo, gente. Então os serviços públicos têm que ser prestados de forma contínua, sem interrupções, para evitar esse tipo de prejuízo. Tá bom? Eu não estou dizendo que o serviço público tem que ser prestado 24 horas, todo dia, não. Por exemplo, serviço de coleta de lixo. Não é todo dia. Pode ser um dia sim, um dia não. Na minha casa, por exemplo, que eu moro, é um dia sim, um dia não. Não. É toda terça, quinta e sábado. Pronto. Não é todo dia. Mas é regular. Eles não deixam de prestar do nada o serviço. Agora, se ficar 5 dias sem colher o lixo, olha o estrago. Lixo para todo lado, aquela bagunça toda. Tá vendo? O estrago que faz. Então a regra é essa. Serviço público prestado de forma contínua. Agora, cuidado, porque nós temos exceções, tá? A própria lei 8987/95, que é a Lei de Prestação de Serviços Públicos, ela estabelece algumas exceções. Ou seja, essa lei diz que em algumas situações o serviço público poderá ser interrompido, descontinuado, sem que isso caracterize uma violação a esse princípio. Tá bom? Sem que seja uma irregularidade, digamos assim. Qual é essa hipótese? Ou melhor, quais são essas hipóteses? Vamos lá. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Gente, se for situação de emergência, não tem conversa. Cara, tem que interromper. O que é situação de emergência? Nossa, uma barragem desabou, a comporta abriu, alagou a cidade. Pô, uma tragédia, né? Não tem como não interromper. É uma situação de emergência. É a primeira hipótese. A segunda hipótese é após prévio aviso. Após prévio aviso, tá? Quando? Então, nesse caso, pode interromper? Pode. Mas antes, tem que avisar com antecedência. As pessoas têm que saber que aquela interrupção vai acontecer para se prepararem, para não terem prejuízo, tá bom? Então, quais são essas condições? Quais são as situações? Primeiro, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Ou seja, é aquela situação mais comum, né? Você está lá, por exemplo, ouvindo um rádio, aí vem a notícia. A companhia energética do seu estado está aqui para avisar que no sábado e no domingo não vai ter fornecimento de energia elétrica no bairro A, B, C, D, etc. Não vai ter energia elétrica nesses locais e pá. Então já avisa com antecedência. Já avisou com antecedência para o usuário poder se programar. Cara, é necessário, não tem como não fazer. Se não fazer, a rede vai entrar em colapso. Tem que dar manutenção para garantir a própria qualidade e eficiência na prestação do serviço. Consegue entender? É para garantir a própria qualidade na prestação do serviço. Segunda hipótese. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Ou seja, se Doquinha não paga a conta de luz ou a conta de água, pode cortar o fornecimento. Essa é a regra geral. Não estou entrando em detalhes aqui, viu? No PDF, que está embaixo no curso escrito, eu coloco algumas exceções que o CESP adora cobrar em prova, cara. O CESP adora cobrar em prova. Tá aqui no material escrito, tá? Tá no PDF. O CESP adora. Então você vai lá, que você vai encontrar questões de prova falando sobre essas exceções. Mas essa aqui é a regra geral. Não
pagou, corte do fornecimento é feito. Para garantir o interesse da coletividade. Como assim o interesse da coletividade? É porque é o seguinte, gente. Se não cortar, outras pessoas vão ficar sem o fornecimento. Por quê? Porque a concessionária de serviço público não tem condições de ficar fornecendo o serviço de forma gratuita. Tem que pagar para ela custear suas despesas também. Tem lucro de acionista, não sei o quê. Tem jeito. É a realidade. Tá bom? Então, é assim que funciona. Próximo princípio. Princípio da motivação. Esse é um princípio também que tem caído muito, mas muito mesmo em prova. Vamos lá. Olha só. O princípio da motivação, de uma forma em geral, é o princípio que estabelece que quando o agente público for editar um determinado ato, o agente público tem que explicar por escrito o porquê, a razão de ter praticado aquele ato. Ô, agente público, você está desapropriando a minha casa. Qual a razão disso? Por que você está fazendo isso? Eu, prefeito, estou determinando a desapropriação desse imóvel por causa disso. Pronto. Explicou por escrito ali. Então a pessoa que está tendo o imóvel desapropriado, ela pode pegar aquele ato ali, ler e saber exatamente qual a razão, qual é o fundamento daquela desapropriação. Então isso é motivar. É explicar por escrito, detalhadamente, o porquê de se estar praticando aquela conduta. Cuidado para não confundir motivo e motivação. Motivo é simplesmente o porquê de o ato estar sendo editado. Por que esse ato está sendo editado? É porque por que esse ato de desapropriação está sendo editado? Porque precisamos construir um hospital para atender a todas as famílias que moram aqui no centro da cidade, porque não tem um bom local para atendê-las, a gente não tem um imóvel, a não ser esse que a gente vai desapropriar. Esse é o motivo. Tá, beleza. Então o motivo ele é muito genérico. É o porquê, é a razão daquilo que está acontecendo. Só que motivação vai além. Porque motivação é a apresentação dos pressupostos de fato ou razões, pressupostos ou razões de fato e pressupostos ou razões de direito. Pressupostos ou razões de fato e pressupostos ou razões de direito. Como assim? Não estou entendendo. Então vamos lá. Motivação você já sabe, né? Quer explicar o porquê por escrito, detalhado. Então vamos lá. O que é pressuposto de fato? É o acontecimento. É o acontecimento. É o porquê de aquele ato de desapropriação está sendo editado. Então vamos lá. Por que esse ato de desapropriação está sendo editado? Bem, porque precisamos instalar um novo hospital nesse bairro e aqui não tem uma outra unidade que não seja essa, um outro imóvel que se encaixe perfeitamente. Porque se for em outro imóvel, a gente vai ter que fazer construção, vai gastar dinheiro, a gente não tem dinheiro e tal. Tem que ser esse imóvel. Beleza. Esse é o pressuposto de fato. É o acontecimento real que justifica a desapropriação. Ou que justifica qualquer ato administrativo. E o que é o pressuposto de direito? É o dispositivo de lei que autoriza que aquele ato seja editado. Onde é que está falando aí que o prefeito pode editar atos de apropriação? Está lá no decreto X, está na lei Y e tal. Explica onde é que tem isso. Na Constituição, artigo 5º, explica onde é que a lei autoriza o presidente, autoriza o governador ou o prefeito a fazer aquilo. Tá bom? Então, quando ele estiver motivando o ato, ele tem que colocar: esse ato está sendo editado porque é necessário construir um novo hospital no centro da cidade, assim, assado, blá. E a autorização está no artigo tal da lei Y, no artigo X da lei Z, na Constituição Federal, tal. Tudo bonitinho. Então, isso é motivar um ato. Então, motivar é apresentar os motivos por escrito, detalhadamente. Teoria dos motivos determinantes. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu quero já antecipar alguns detalhes aqui. O que significa essa teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes é aquela que diz o seguinte: quando um motivo for determinante para a edição do ato,
Se ficar provado que esse motivo era falso ou era mentira, o ato tem que ser anulado. Então, assim, eu posso desenhar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho um motivo, ó. Vou colocar assim, ó. Motivo determinante para edição do ato. Motivo determinante para edição do ato. Então vamos lá. Gente, qual é o motivo determinante para a concessão de uma licença gestante? Uma licença maternidade? Cara, a mulher está ali, em gestação, parto amanhã. Aí ela chega com o atestado, lá no departamento pessoal. Ó, amanhã é meu parto, tô vindo com o atestado, amanhã eu já não venho trabalhar não, tá aqui o atestado médico, meu parto é amanhã. Esse motivo é determinante para a concessão da licença maternidade, licença gestante. Se não fosse esse motivo, não tinha licença gestante. Aí Doquinha tá lá no departamento pessoal, recebe Terezinha, Terezinha chega, ó, tô aqui, tal, com o atestado médico, tal, porque meu bebê vai nascer amanhã. Doquinha olha, ah, beleza, Terezinha, olhou para ela assim, barrigão lá, tá. Beleza, concedido. 15 dias depois, veio à tona que Terezinha não estava grávida, cara. A mulher enlouqueceu, colocou um almofadão lá na barriga, amarrou, falou que estava grávida, para conseguir uma licença, para descansar, sei lá. Qual foi o motivo determinante para a concessão da licença gestante? A gravidez. 15 dias depois descobriu-se que ela não estava grávida, era mentira. O que vai acontecer com a licença gestante? Automaticamente ela tem que ser anulada. Acabou, ué. Porque o motivo que determinou a edição, ele não existia, era falso, era nulo. Então, o ato tem que ser anulado. É isso que diz a teoria dos motivos determinantes. E temos ainda a tal da motivação aliundi, que de vez em quando a gente conta em prova. O que é esse negócio de motivação aliundi? É o seguinte. Motivação aliundi significa motivação em outro lugar. Motivação em outro lugar. Vou te dar um exemplo. Ó, às vezes, um agente público, ele vai motivar um ato. Motivar, você já sabe o que é, né? É apresentar o pressuposto de fato, que é o acontecimento real, e o pressuposto de direito, que é o dispositivo de lei que autoriza a fazer aquilo, por escrito. Aí ele está motivando o ato ali, só que é o seguinte, cara, esse é um ato muito comum, que ele edita com muita frequência. E aí, a justificativa para a edição desse ato dele está num parecer da consultoria jurídica, um parecer da controladoria, um parecer da Advocacia Geral da União. E aí, na hora de justificar, ele coloca assim, estou editando esse ato conforme motivo e justificativa concedidos pelo parecer número tal da AGU, Advocacia Geral da União. Coloca só isso. Aí a pessoa, para saber o porquê de aquele ato sendo editado, tem que ir lá no parecer da Advocacia Geral da União e consultar. Ah, agora que eu entendi por que aquele ato está sendo editado. Estou vendo o parecer aqui da AGU. Isso é motivação aliundi, ou seja, a motivação, a explicação desse ato está lá naquele parecer. Está lá naquele ato lá. Motivação aliundi. E essa motivação aliundi é aceita, sim, hoje no direito administrativo. Se você encontrar alguma questão em prova dizendo a motivação aliundi não é aceita, por isso, por aquilo. Errado. É aceita, sim, no âmbito do direito administrativo. Próximo princípio é um princípio que cai pouco em prova, mas você tem que saber para responder as questões. Princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? O princípio da especialidade é aquele que diz que quando uma entidade administrativa é criada, ela é criada com uma especialidade X. Por exemplo, o INSS foi criado com a especialidade de gerenciar benefícios previdenciários, por exemplo. O IBAMA foi criado com uma especialidade de exercer o poder de polícia na área ambiental. Tá vendo? Essas são as especialidades que estão previstas onde? Na lei. Está escrito na lei, cara. Na lei está escrito isso. Essas especialidades estão na lei.
Beleza. Então veja só, o princípio da especialidade diz, se a lei é que estabeleceu qual vai ser a especialidade da entidade administrativa que foi criada, somente a lei pode mudar essa especialidade. E ponto final. Somente a lei pode mudar essa especialidade. E ponto final. É simples assim. Não entendi muito bem não, professor? Gente, o IBAMA exerce hoje o poder de polícia na área ambiental, fiscalização ambiental. É possível que o presidente do IBAMA fale, mexer só com esse negócio ambiental não tá dando certo não. Nós vamos criar a Universidade IBAMA para fornecer cursos de graduação, pós-graduação. Pode fazer isso? Não pode, cara. Não está escrito na lei. Não está escrito na lei que o IBAMA vai fazer isso. Não pode, de jeito nenhum. Então, para mudar a especialidade, é só a lei. Não pode ser por uma decisão do presidente do IBAMA. Tem que ser a lei para mudar a especialidade. E por fim, nós temos o princípio da presunção de legitimidade. Na verdade, eu coloquei aqui a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é muito utilizada pelas bancas, é que cita esse princípio da presunção de legitimidade. Só que, na verdade, gente, isso aqui é um dos atributos do ato administrativo, que a gente vai estudar lá na frente. Então, isso aqui é um dos atributos do ato administrativo. Lá na frente, a gente vai estudar, tá bom? E, basicamente, esse princípio, então, quer dizer o seguinte, quando a administração pública edita um ato administrativo, presume-se que esse ato administrativo tenha sido editado em conformidade com a lei. Porém, essa presunção é relativa. Por que relativa? Porque quem se sentir prejudicado pode questionar essa presunção. Não, esse ato é ilegal sim, eu vou provar que ele é ilegal e vou pedir ao juiz para anular. Pronto. Pode provar que é ilegal e requerer anulação. Então é uma presunção relativa, não é absoluta, ela é relativa. Então presume-se que como a administração tem que respeitar o princípio da legalidade, quando ela edita um ato administrativo, o ato é editado em conformidade com a lei. Presume-se que o gestor público conhece das leis e ele não vai publicar ato que seja ilegal. Simples assim. É o princípio da presunção de legitimidade. Quando nós formos estudar atos administrativos, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse princípio da legitimidade, tá? Princípio da presunção de legitimidade. Combinado? Então é isso que nós precisávamos saber sobre os princípios implícitos ou princípios reconhecidos da administração pública. Muito obrigado por você estar aí estudando esse conteúdo, que é show para as provas. E lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço, bons estudos, até mais.